Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 23, tema: Reflexões adicionais sobre o batismo do Espírito. Demos início à nossa consideração de certos termos usados em conexão com a obra do Espírito Santo nas Escrituras e com os quais ainda não tratamos. Já apresentamos um resumo do ensino bíblico com respeito ao batismo com o Espírito Santo e então, de forma breve, consideramos a doutrina concernente à plenitude do Espírito Santo e traçamos uma distinção entre ambos. Voltamos agora ao mesmo tema, a fim de tentar apresentar uma exposição mais completa. Deixe-me prefaciar minhas observações reiterando que este ensino é muito difícil e é devido às dificuldades inerentes a esta questão que surgiram diferentes pontos de vista e diferentes escolas de pensamento. Já vimos isso em relação a outras doutrinas, por isso não nos sentimos surpresos. Se essas coisas pudessem ser expressas simplesmente e claramente, jamais teria havido dificuldades relativas a elas. Em muitos aspectos, supõe-se esta a mais difícil de todas as doutrinas, porquanto ela é particularmente passível de exageros e certas pessoas tendem a sair pela tangente. Eis aí a razão por que me expressei inicialmente num breve apelo para que tentemos esquecer os rótulos e olhar para as afirmações das Escrituras tão desapaixonadamente e com mente aberta quanto nos for possível. Ao prosseguirmos, permita-me reiterar esse apelo. Ele é essencial pela seguinte razão. Esses rótulos e experiências que porventura tenhamos tido ou deparado no passado tendem a conduzir-nos a extremos. Somos todos criaturas dos extremos. É muito difícil evitar ir para um ou para outro extremo. A experiência nos ensina que é sempre mais fácil estar num dos extremos. Não é verdade? Parece algo claro e simples, diria alguém. Vocês sabem onde se encontram, ou estão aqui, ou estão lá. Mas isso nem sempre é correto, especialmente quando o seu extremo ultrapassou a fronteira das Escrituras ou quando vocês ultrapassaram um extremo em reação contra outro extremo. Ora, com respeito a esta doutrina particular, todos sabemos que tem havido excessos. Tem havido pessoas que atribuem ao Espírito as experiências do batismo do Espírito e temos conhecimento de que o que alegam ser o batismo às vezes não é outra coisa senão espíritos enganosos e às vezes até mesmo espíritos malignos, porque ao associarmos a famosa reivindicação, às vezes descobrimos uma vida muito abjeta, em franca contradição às Escrituras. Esta doutrina, visto que aponta para um tema que tange a experiência, é particularmente vulnerável a esse tipo de excesso ou violência e tal coisa tem ocorrido constantemente na história da Igreja. Então, o perigo que imediatamente surge, naturalmente, em nosso desejo de evitar tais excessos e essas falsas reivindicações, é que corremos direto para o outro lado. Ultrapassamos a verdade, a qual se encontra em algum ponto aí no centro, e nos encontramos novamente em um dos extremos não bíblicos. E o meu pesar é que tal coisa tenha acontecido ao longo deste nosso século. Em seu medo dos excessos e do desenfreado emocionalismo, que tão frequentemente tem se identificado, equivocadamente, como genuína obra do Espírito, muitos cristãos, ao meu ver, têm se tornado culpados de extinguir o Espírito. Existe uma forma clássica de colocar todo este ponto. Tudo aconteceu no século XVII, em conexão com o puritanismo. O puritanismo, que começou como uma escola de pensamento, dividiu-se em duas escolas. Por um lado, vocês encontrarão George Fox e os Quakers. Por outro, encontrarão alguns daqueles grandes mestres puritanos, tais como John Owen
e Thomas Godwin, em Londres. Ora, fazendo uma retrospectiva e lendo a história à luz das Escrituras, não tenho dúvida de que ambos os partidos foram culpados de avançar mais do que deviam na direção certa. Certamente que George Fox estava chamando a atenção para algo vital, mas foi longe demais. Ele quase chegou ao ponto de dizer que as Escrituras não importavam e que o que importava mesmo era somente esta luz interior e o espírito no íntimo, e o resultado disso foi que o moderno sistema dos Quakers, a Sociedade dos Amigos, se tornou quase inteiramente não bíblico. Aliás, às vezes quase chega a ponto de questionarmos se ele é de fato cristão. Se ele constituiu numa vaga benevolência geral e numa boa disposição. Da mesma forma, porém, admitamos que a outra escola de pensamento representada por aqueles grandes homens foi nutrida pelo receio dos excessos dos Quakers. Ela estava em constante perigo de tornar-se algo apenas intelectual e de desenvolver um tipo de novo escolasticismo protestante, o qual perdeu a vida e o espírito. Para aqueles que são interessados em biografias, a importante contribuição do poderoso Jonathan Edwards na América consistiu no fato de que ele combinou ambas as escolas. Ele persistiu e insistiu na ênfase doutrinária dos grandes líderes puritanos, mas também foi tão atento à obra do Espírito na experiência quanto foram os Quakers. Ele não foi inteiramente para um ou outro extremo, mas conservou ambos juntos, o que, a meu ver, é o ensino da própria Bíblia. Portanto, lembremos-nos de que não devemos pensar em termos de slogans ou de certas coisas que uma vez conhecemos ou de certos termos e epítetos. Sejamos criteriosos para não chegarmos a um excesso de desordem e de carnalidade em nome do Espírito, mas sejamos igualmente criteriosos para não extinguirmos o Espírito e privar-nos de algo que Deus em Cristo nos legou. Tendo isso em mente, voltemos e tentemos formular certas definições. Antes de mais nada, devemos enfatizar que aquilo que consideramos na preleção anterior era em adição a tudo o que aprendemos previamente acerca da obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na regeneração. Esta experiência, permita-me reiterar, não é regeneração. Em Romanos 8, verso 9, o apóstolo Paulo diz: "Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Você não pode ser cristão em absoluto sem ter o Espírito. Portanto, não estava se referindo a isso. Tratei disso na preleção anterior. Como já vimos, o Espírito Santo convence. É ele quem nos confere essa nova vida, produz em nós a regeneração e nos une a Cristo. Tomem novamente o homem espiritual, acerca de quem Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, onde ele o contrasta com o homem natural. Tal homem, obviamente, recebeu o Espírito, do contrário, ele não poderia entender essas coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Verso 12, ele é cristão. E então enfatizei aquele versículo no qual Paulo diz que em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos. 1 Coríntios 12, 13. Há outro exemplo evidencial que é de tremenda importância, a qual é aquela afirmação no Evangelho de João. Nosso Senhor se encontra com os discípulos no cenáculo e lemos o seguinte: "Disse-lhes então Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." João capítulo 20, versos 21 e 22. Ora, lembrem-se, isso se deu no cenáculo. Avançando, porém, para Atos, capítulo 1, versos 4 e 5, lemos: "Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias." Ora, ele lhes disse isso depois de haver soprado sobre eles e de lhes dizer: "Recebei o Espírito Santo." Portanto, não é do recebimento do Espírito Santo que estamos falando, não é da regeneração, não é do ato de receber o Espírito Santo. Aqui estavam homens que haviam sido regenerados e haviam recebido o Espírito Santo.
quando Cristo soprou sobre eles e ainda lhes disse: mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E o que estamos salientando ocorreu 10 dias depois. Portanto, espero que todos nós tenhamos isso perfeitamente claro em nossa mente. Não estou afirmando que sem essa experiência particular da qual estou tratando agora, vocês não são cristãos. Vocês podem ser cristãos, sim. Aqueles discípulos eram cristãos. E outros haviam sido cristãos. O caso não é esse. Permitam-me que deixe isso igualmente bem esclarecido. Não estou afirmando que deve haver sempre, de qualquer modo, um intervalo entre tornar-se cristão e esta experiência. Ambos podem ocorrer concomitantemente. E é o que tem ocorrido a miúde, mas às vezes não ocorre assim. Portanto, mantenhamos-los distinguidos. A seguir, minha segunda afirmação é que também não estou tratando de santificação. Já tratamos da doutrina da santificação em 4 pré-leções e é vitalmente importante que não confundamos os dois. Em meu entendimento da situação, nada tem feito maior dano durante os últimos 70 anos do que a constante confusão entre a santificação e essa experiência do batismo do Espírito Santo com a qual estamos tratando. Tem sido causa de mal-entendido quando as pessoas falam, como já vimos, de receber sua santificação numa só experiência. Inicialmente, consideram a santificação como uma experiência que, a meu ver, é totalmente errôneo. E isso tem sido sempre devido ao fato de que elas têm confundido santificação com este batismo. A santificação, como já vimos, é um processo que começa no momento em que somos regenerados. Ela começa, aliás, no momento em que somos justificados. Vocês não podem ser justificados sem que o processo de santificação tenha já começado. Vimos isso ainda mais claramente quando estivemos estudando a doutrina da união do crente com Cristo. Se vocês estão ligados a Cristo, se estão em Cristo, então todos os benefícios de Cristo são de vocês. E esse processo de santificação já começou. Reitero, a santificação não é uma experiência, ao passo que este batismo para o qual chamamos sua atenção é essencialmente uma experiência. Por isso devemos fazer uma categórica diferenciação entre eles. As experiências corroboram a santificação, mas não fazem parte essencial dela. Entretanto, não estou me referindo a algo chamado segunda bênção, em termos de santificação, ou algo afim. Só indiretamente tal coisa tem algo a ver com a santificação. E, da mesma forma, devo realçar novamente que esta experiência não é idêntica e não deve ser identificada com o enchimento do Espírito, pois, segundo o ensino do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, vocês se lembram, devemos estar sempre cheios do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que significa? Que continueis sempre enchendo-vos do Espírito. No entanto, o que estou tentando descrever não é uma condição perpétua, é algo muito mais especial do que isso, algo singular. Já vimos também que o enchimento do Espírito às vezes ocorre visando a um serviço especial, a uma tarefa especial distribuída entre os filhos de Deus. Portanto, havendo feito essas afirmações negativas a fim de esclarecer a posição, vocês poderiam perguntar-me: do que você está falando então? Minha resposta seria que é precisamente sobre o que Nosso Senhor estava falando em João capítulo 14, especialmente em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Esse, ao meu ver, é o versículo-chave. Refiro-me às manifestações espirituais do Senhor Jesus Cristo aos seus. Ele não o faz ao mundo, senão somente aos seus. É algo que vai além da certeza. Já tratamos da certeza, portanto não se trata dela. Estou pressupondo a certeza. Estou sugerindo que é possível que os homens e as mulheres sejam crentes, regenerados, que tenham a certeza da salvação e, todavia, que não tenham ainda a experiência dessa manifestação espiritual de Cristo. Ora, essa é provavelmente a maneira mais simples e mais clara em que posso expressá-lo. Mas poderá ser também de algum auxílio se lhes apresentar alguns dos grandes e clássicos exemplos dessa extraordinária experiência que o Senhor promete em João 14, 21.
Tomem, por exemplo, certo puritano chamado John Flavel. Ele não foi propriamente um dos assim chamados maiores puritanos. Foi antes um homem pacato, um homem usado por Deus, numa esfera restrita, de uma maneira muitíssimo notável. Mas o seguinte ocorreu a John Flavel. Ele estava sozinho numa viagem. Sua mente estava profundamente absolvida por autoexame e oração, e assim se descreve o que lhe sobreveio. Aspas. Em toda a trajetória daquele dia, ele não encontrou ninguém, nem ultrapassou, nem foi ultrapassado por ninguém. Enquanto prosseguia sua jornada, seus pensamentos começaram a se avolumarem e a se elevarem mais e mais, como as águas da visão de Ezequiel, até que finalmente se transformaram num oceano intransponível. Tal era o arrebatamento de sua mente, tal a extasiante prelibação dos gozos celestiais e tal a plena certeza de seu interesse neles, que totalmente fugiu dele toda a visão e sentido deste mundo e de tudo quanto se lhe concerne. E por algumas horas ele não mais sabia onde estava, como se estivesse profundamente adormecido em seu leito. Chegando a uma fonte profundamente exausto, ele sentou-se, lavou-se ardentemente desejoso de que fosse a vontade de Deus ser esse o seu momento de partir deste mundo. A morte naquele momento tinha mais amável expressão ao seu olhar que ele jamais notara, senão o rosto de Jesus Cristo, aquele que a tornou assim. E ele não recorda, embora pensasse estar morrendo, que se lembrou de sua querida esposa ou dos seus filhos ou de algum negócio terreno. Ao chegar à sua hospedaria, a influência ainda persistia, banindo o sono. Todavia, a alegria do Senhor o inundava, e ele parecia ser habitante de outro mundo. Mas em poucas horas ele estava cônscio de que a maré se amainava, e antes da noite, embora parasse uma serenidade celestial e uma doce paz em seu espírito, que continuava com ele, todavia os transportes de alegria haviam passado e a agudeza de seu deleite embotada. Muitos anos depois, ele ainda chamava aquele dia um dos dias celestiais e confessava que havia entendido mais da vida celestial do que por todos os livros que ele lera e por todos os discursos que ele ouvira. Fecha aspas. É isso aí. Permitam-me, porém, apresentar-lhes outro exemplo. Passemos de John Flavel a Jonathan Edwards. Ora, Jonathan Edwards foi provavelmente uma das mentes mais privilegiadas, digo deliberadamente, que o mundo já conheceu. É com toda certeza o maior intelecto que a América já produziu, um filósofo brilhante e extraordinário, o último homem do mundo que se deixaria arrebatar pelo falso emocionalismo. Aliás, ele escreveu um grande tratado sobre o tema intitulado As Afeições Religiosas, visando instruir o povo como diferenciar entre a obra do Espírito e a carnalidade, que a miúde simula a obra do Espírito. Por isso, Jonathan Edwards seria o último homem que pudesse ser enganado neste ponto. Eis o que ele diz, aspas, em 1737, eu saí cavalgando a passeio pelos bosques, por questão de saúde. Havendo apeado de meu cavalo em um local isolado, seguindo meu costume usual de vagar em divina contemplação e oração, tive uma visão que para mim era algo extraordinário da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem, em sua maravilhosa, plena, pura e doce graça e amor, em sua mansa e boníssima condescendência. Com a graça que surgiu, tão calma e suave, surgiu também, imensurável acima dos céus, a pessoa de Cristo, inefavelmente excelente, com uma excelência suficientemente grande para solver todos os pensamentos e concepções, que continuou tão perto quanto é possível calcular, por uma hora, que me manteve a maior parte do tempo num mar de lágrimas e chorando em voz alta. Sentia uma ardência na alma para ser, não sei como expressar, esvaziado e aniquilado, lançado ao pó, e enchido tão somente de Cristo para amá-lo com um amor santo e puro, para confiar nele, para viver nele, para servi-lo e ser perfeitamente santificado e purificado com uma pureza divina e celestial. Fecha aspas. Esse é Jonathan Edwards. E então, de Jonathan Edwards, passamos para um homem muito diferente, D.L. Moody.
que não foi um grande cérebro, não foi um grande filósofo, nem um gênio, em qualquer sentido do termo. Ele sempre se descreveu como um homem por demais comum, e ele estava certo. No entanto, experimentou exatamente a mesma coisa. Disse ele, aspas, eu posso voltar quase 12 anos e recordar de duas santas mulheres que costumavam vir às minhas reuniões. Era muito agradável vê-las ali, pois quando começava a pregar, podia dizer, pela expressão de seus rostos, que estava orando por mim. Ao terminar o culto dominical, elas me disseram, estivemos orando por você. E eu disse, por que vocês não oram pelo povo? Então responderam, você precisa de poder. Eu preciso de poder? Disse a mim mesmo. Eu pensava que tinha poder. Eu tinha uma grande escola dominical e uma grande congregação em Chicago. Ocorriam algumas conversões naquele tempo e eu ficava, em certo sentido, satisfeito. Mas, continuamente, as duas piedosas mulheres insistiam em orar por mim. E sua insistência em falar sobre a unção para um serviço especial me deixava pensativo. Solicitei que viessem e falassem comigo, e nos prostramos de joelhos. Elas derramaram seus corações para que eu recebesse a unção do Espírito Santo, e ali veio à minha alma um grande desejo. Eu não sabia o que era aquilo. Comecei a clamar como nunca fizera antes, e o desejo aumentava. Realmente senti que não queria viver mais se não pudesse ter este poder para o serviço. Continuei a clamar todo o tempo para que Deus me enchesse com o seu Espírito. Então um dia, na cidade de Nova York, oh, que dia! Não posso descrevê-lo. Raramente falo dele. É uma experiência sagrada demais para se mencionar. Paulo teve uma experiência da qual nunca falou ao longo de 14 anos. O que posso dizer é só isto. Deus se revelou a mim, e eu tive uma experiência tal de seu amor, que tive de rogar-lhe que retirasse sua mão. Saí pregando novamente. Os sermões não eram diferentes e não apresentei nenhuma verdade nova. No entanto, centenas foram convertidas. Jamais quereria voltar aonde estive antes daquela bendita experiência. Algo semelhante ocorreu ao grande pregador batista Christmas Evans. Ocorreu a Wesley. Ocorreu a Whitefield. É possível que vocês digam, sim, mas todos esses homens foram grandes pregadores e evidentemente isso é algo para homens e mulheres que estão destinados a realizar um serviço extraordinário. Mas já lhe disse que no caso de John Flavel não foi assim. E há ainda outros, grande número de pessoas comuns que podem testificar exatamente a mesma coisa. Aliás, somos informados especificamente nas Escrituras. Ou não somos? Que isso é algo que todos os cristãos deveriam experimentar. Vocês se lembram do que o apóstolo Pedro disse no dia de Pentecoste em Jerusalém? Quando o povo clamou e perguntou, que faremos? Pedro respondeu e disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2, versos 38 e 39. Essa declaração significa que tal experiência é algo de caráter universal que se destina a todo o povo cristão. Então, o que ela é? Bem, permitam-me repetir, não posso identificar esta experiência com o enchimento do Espírito, visto que esses homens, que se recordam daquela grande ocasião, ficaram cheios do Espírito muitas vezes subsequentemente. Descreveria tal experiência assim. É a experiência inicial do enchimento, ou talvez é uma experiência excepcionalmente extraordinária dele. É algo que se descreve como sendo derramado. Os próprios termos das Escrituras. Finney diz que, em seu caso, ondas e mais ondas vieram sobre ele. Um transbordamento. É algo fora do comum. Dizem todas essas pessoas, quando a impressão que tinha é como se fossem arrebatados aos céus. Sabia o que significava ser cheios, muitas vezes subsequentemente, mas isso era algo único e especial. É uma ocasião em que a realidade das coisas divinas se tornam nítidas, de uma maneira como nunca antes, e, em certo sentido, nunca depois, de modo que podiam vê-la retrospectivamente, ela se distingue em toda a sua glória. E, no entanto, eis aqui algo que devemos buscar. Tantos, porém, em decorrência de seu medo em cometer excessos, nunca o buscaram, e sentem que é errôneo e perigoso buscá-lo,
E desse modo tem se excluído da categoria que inclui esses grandes homens de Deus, cujas experiências acabamos de considerar. Além do mais, isso não é algo que, segundo a expressão corrente, você crê que recebe pela fé. As pessoas dizem: você vai às Escrituras, você as lê, você crê nelas, sim, muito bem. Peça a Deus que lhe dê esse batismo, então aceite-o pela fé e creia que já o recebeu. Não se preocupe de forma alguma com os seus sentimentos, dizem. Você o recebe pela fé e crê que já o obteve. Ao meu ver, porém, isso é uma completa negação dessa doutrina. Quando esse batismo ocorre, vocês não terão que persuadir-se de que já o receberam. Vocês saberão que já o receberam. Quando Deus derrama seu amor em seus corações pelo Espírito Santo, vocês não têm que dizer: sim, nós o recebemos pela fé. O amor é sempre amor, e quando vocês amam uma pessoa, não tem que persuadir-se de que amam. Vocês sabem que amam, suas emoções estão envolvidas, e quando Deus derrama seu amor em seus corações, vocês o sentem e o sabem, e à semelhança daqueles homens, vocês dirão: Deus o derramou em mim, e eu sei que ele estava ali, e meu coração transbordava de amor por ele. Eis aqui algo que, com frequência, está ausente da experiência espiritual. Mas se ama o Senhor, seu Deus, vocês não poderão deixar de o saber. Vocês dirão que, embora não o tenha visto, todavia o amam. Como Pedro escreve: a quem sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. 1 Pedro 1, verso 8. Os sentimentos estão envolvidos. No entanto, estamos tão temerosos em relação ao emocionalismo que eliminamos a emoção. E assim as pessoas de hoje não parecem saber o que seja ter consciência de pecado e de sentir tristeza pelo pecado. Há pessoas hoje que são cristãs, mas que nunca choraram por causa de sua pecaminosidade. Dizem: é claro, não creio em emocionalismo. Mas tem de haver emoção. Se vocês já perceberam a pestilência de seu coração e sabem o que o pecado representa, então o sentirão e deplorarão e o chorarão, como fez Jonathan Edwards e como fizeram todos os santos. E seu amor por Cristo não será trivial e volúvel, ao contrário disso, seu coração se comoverá, seus sentimentos serão envolvidos, uma profunda emoção fluirá por todo o seu ser. Tal emoção se deu com o apóstolo Paulo, se deu com as pessoas do Novo Testamento, se deu com aqueles homens cujas experiências temos citado, e eles são apenas representantes de milhares de outras pessoas. Acaso sabemos algo a esse respeito? Esta é uma preleção sobre doutrina bíblica, e algumas pessoas parecem crer que isso não passa de algo tão seco como pó. Mas é pregação. Estou simplesmente perguntando se vocês sabem algo sobre a realidade de Cristo, e se tem sentido seu coração transbordasse por ele com um amor que não consegue entender, e que os tem surpreendido. Como cristãos, não temos o direito de restringir-nos a algo menos que isso. Se realmente o conhecêssemos, iríamos amá-lo desta forma. Ele se tem manifestado a vocês? Cuidado, porém, com a falsificação. Cuidado para que Satanás não penetre e, entrando, buscam essa experiência. Tente passar-lhes algo que não condiz com a genuína experiência. Como vocês o reconheceriam? Eis aqui um teste final. Sempre. Não busquem a experiência, e sim, busquem-no. Busquem conhecê-lo. Busquem perceber sua presença. Busquem amá-lo. Busquem morrer para si mesmo e para tudo mais, para que possam viver inteiramente nele e para ele, e entregar-se inteiramente a ele. Se ele estiver no centro, vocês estarão em segurança. Mas se simplesmente buscar uma experiência, se estiverem em busca de sensações e excitamento, então estarão abrindo a porta para a dissimulação, e provavelmente a receberão. Permita-me tentar ajudá-los neste ponto, citando algo mais. Aqui está um homem que, da mesma forma, teve essa mesma experiência. Escreve ele, aspas: vocês, nutrindo uma certa concepção acerca do Espírito, solicitam o Espírito, e supõem que suas influências corresponderão em tudo com a concepção que formaram. E vocês esperam, por exemplo, que ele lhes seja um espírito de consolação, e que os cerque,
com os ares ambrosianos do paraíso. Vocês compreendem que ele está para elevá-los a uma esfera etérea, ultramundana, onde visões poéticas das ilhas dos bem-aventurados virão cintilar sobre vocês, à direita e à esquerda. Mas o Espírito é a verdade, e ele deve vir em seu próprio caráter genuíno, ou não virá de modo algum. Vocês têm solicitado suas ministrações, e elas não são negadas. Mas quão surpresos ficam quando ele os toma pela mão e os prepara para uma extasiante ascensão ao empíreo, ao descobrir que os tomou pela mão com o propósito de conduzi-los para baixo, em alguma masmorra profunda, como câmara de imagens mentais. Em vão vocês se estremecem e se retraem. Vocês só descobrem, desse modo, que força férrea ele tem. Ele os convida a considerar aquelas medonhas imagens e a observar como elas representam os grandes aspectos de sua vida passada. Uma das estátuas abomináveis é chamado egoísmo, e seu imponente pedestal é completamente entalhado com inscrições de datas. Vocês focalizam essas datas, seu guia os compelem e são intimados a descobrir que o que consideravam como sendo as horas mais belas e consagradas de sua vida pregressa estão ali, bem ali. Há também uma imagem repulsiva chamada cobiça, e vocês dizem ousadamente: tenho certeza de que nenhuma data da minha vida está inscrita ali. Infelizmente, há muitas, e algumas que vocês imaginavam serem preciosas, como o ouro, conectando-os com o céu. Ódio, vingança, malícia. Vejam como os odiosos monstros parecem piscar para vocês, lá de seus assentos, como se fossem companheiros bem conhecidos. Como o quadro de sua vida passada se faz repulsivo em seus pedestais. Vocês encaram incredulidade e, carrancudos, lhe dizem que não o conhecem. Sejam quais forem seus erros, vocês nunca foram incrédulos. O Espírito os constrange a observar que a incredulidade reclama, e reclama com razão, toda a sua vida passada. Uma profunda humilhação e uma lancinante tristeza se apossam de seu coração. Pelo menos vocês dizem, frente à imagem da falsidade: não sou mentiroso. Odeio toda espécie de falsidade com ódio cabal. O Espírito de Deus lhes aponta a fatal evidência. Vocês examinam as datas e percebem que algumas delas indicam até mesmo seus momentos de oração. Por fim, literalmente humilhados, acabrunhados e com a consciência aterrada, vocês reconhecem que aqui nessas asfixiantes galerias subterrâneas e por entre essas imagens abomináveis é que existe o seu verdadeiro lar. Vocês se lembrarão envergonhados das ideias com que receberam o Espírito e cairão a seus pés, confessando toda a sua loucura. Aí, nessa condição, ele ergue vocês e os leva para o ar livre, sob a bendita abóbada celeste, e vocês encontram uma carruagem na qual poderão livremente tomar lugar junto ao Espírito e visitar as regiões de deleite que se encontram acima da terra. Fecha aspas. É isso aí. A obra do Espírito é sempre constrangedora e humilhante. Ela nos conduz ao seu próprio propósito. Ela nos revela o pecado. Queremos possuir o poder do Espírito e desfrutar das grandes experiências como somos, mas não os teremos dessa maneira. Temos de submeter-nos inteiramente a Ele, e então Ele nos levará primeiramente através dessas galerias, e quando nos sentirmos totalmente sem esperança, então, como nos é dito, Ele provê para nós esta maravilhosa carruagem, a qual nos conduz aos próprios céus e nos comunica esta maravilhosa experiência da realidade do Filho de Deus, a manifestação de Cristo, em consonância com sua promessa, a qual nos move e nos prende nas profundezas de nosso ser, e ficamos absortos numa sensação de maravilha, amor e louvor.